eu sou Marcos Giron, me considero como empresário desde a infância, porque quando eu era criança, na escola, eu no recreio vendia uma bandeja com lápis de cor, caneta, borracha. Então, eu acho que minha área empresarial já começou quando eu estava no primeiro ano da escola, né? Eu sou uma pessoa que gosta de alcançar desafios, de superar desafios, gosto muito. Sou adventista do sétimo dia. A Walks Green, no nome, começou há 25 anos atrás, quando eu inaugurei essa indústria, mas na minha concepção, ela começou quando eu era criança. O meu tio, Alaor, era apicultor, morava em Goiânia, Brasília, aquela região lá. E todo ano ela vinha visitar minha mãe, que é a irmã do meu tio. E ele sempre trazia favo de mel, era apicultor. Nossa, mas eu ficava assim, fascinado quando comia o favo, né? É uma experiência assim que marcou muito forte na minha cabeça. E durante muitos anos eu não via a hora do meu tio chegar de férias, passar lá em casa para trazer o favo. Foi que fixou a ideia, a paixão pelo assunto do mel, foi nessa fase, com 6 anos de idade. Mas 20 anos depois, eu fiz uma faculdade, que eu sou formado em bacharelado em teologia, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eu fiz uma faculdade que na classe, meu colega era o Gentil Masanaho Fujihiro, um japonês. Ele era apicultor. E o pai dele foi o primeiro apicultor que teve no Brasil, há mais de 100 anos atrás. E ele vendia mel na classe. Aí eu comprava mel dele, né? Foi aí que eu comecei a ter acesso a mel puro, foi com o Gentil. Na teologia, a gente tinha que comportar todo ano nas férias para ganhar os estudos. Então a gente tinha que, em julho e dezembro e janeiro, trabalhar vendendo livros. E uma vez que a gente foi para Porto Trombetas, lá no meio da selva amazônica, onde só entra teco-teco, aviãozinho de uma hélice só, a gente desceu lá com o avião cheio das mercadorias que a gente ia vender naquelas férias, naquela região. O segurança veio falar com a gente. Já era a 6ª vez que eu ia para lá. Aí o segurança falou, mas o que o senhor veio fazer aqui? Eu vim vender material educativo aqui para as famílias, né? Mas o senhor tem autorização? Eu falei, tenho, Dr. Marota. Dr. Marota era o presidente da mineração Rio do Norte. Aí ele falou, então você tem o papel da permissão assinado pelo Dr. Marota? Eu falei, não, dessa vez eu não trouxe, mas eu já vim aqui 6 vezes. Eu sinto muito, mas você não vai poder ficar aqui. Eu falei, mas então eu ligo para ele agora, ele me conhece, a gente é amigo, eu ligo para ele agora e a gente resolve isso já. Então tá, ele pegou, me deu o telefone, eu liguei para o escritório do Dr. Marota e aí ele não estava. Tinha tirado férias um dia antes e estava incomunicável. E aí, mas então, sinto muito, mas não dá para você ficar aqui, não tem jeito. Aí me expulsou praticamente, né? Pediu para que eu me retirasse e a única forma seria pegar um barquinho pequenininho para o Rio Trombetas, para subir até Manaus. E dentro do barco já tive que vender umas 2 coleções para pagar a passagem do barco, que era alto, são 4 dias de viagem. E também tive que vender, porque não tinha um tostão, tive que vender também para comer dentro do barco. Eu não estava esperando isso, né? Para mim isso foi uma tragédia, mas aí Deus me inspirou a ir até Manaus para vender mel. Falei, Gentil, você não vende mel? Vende, então vamos vender mel, vamos para lá em Manaus, a gente já devolve o material que a gente trouxe e vamos vender mel. E foi o que a gente fez. Chegando em Manaus, a gente devolveu tudo e aí começamos a vender mel. A gente só tinha um copo de mel de amostra que a gente trouxe para comer com banana com aveia. Com essa amostra de mel, eu visitei as pessoas, explicava que ele era apicultor, a Piara de São Paulo, e aí a gente começou a vender mel. Resumo da ópera, em um mês a gente vendeu 200 latas de mel, que dá 5 toneladas. E, ó milagre de Deus, pedimos 50% de sinal adiantado, e eles deram 50%, todos eles pagaram, sem questionar nada. Você veja, acho que é um anjo que foi, né, falando por mim, né? Porque você imagina, você vender o mel, você não tem o produto, aí pegar dinheiro adiantado, pois é. E aí a gente chegando em São Paulo, a gente pegou esse dinheiro e fomos procurar o mel para comprar. E aí nessa pesquisa de comprar o mel, a gente encontrou um apicultor que estava velhinho, cansado de trabalhar,
E aí ele vendeu o apiário, 200 latas de mel, ele tinha exatamente 200 latas de mel, vendeu o apiário, as colmeias, 350 colmeias, os equipamentos todos os equipamentos que a gente tem aqui, muitos foi ele que vendeu, e também uma caminhonete a diesel, uma caminhonete F1000 a diesel, tudo num pacote só. E a gente mandou mel para a transportadora. Foi aí que começou a vida como apicultor, junto com o Gentil, que dura até hoje. E teve um dia que a porca do vizinho, a porca bicho, 300 quilos, né? Pulou a cerca, invadiu o nosso apiário e derrubou um monte de colmeia. Elas ficaram alvoroçadas, que elas iam lá 1,5 km para baixo para ferroar todo mundo lá aqui na moradia, na vila. E aí eu tive que ir lá com o Gentil para poder colocar as colmeias de volta no lugar. E a gente estava todo vestido, com a máscara, com macacão, luva, bota, parecendo um astronauta, né? E não adiantou de nada. Elas conseguiram entrar por baixo da roupa, não sei por que buraco que elas entraram e começaram a me ferroar o pescoço, o braço. Gente, foi uma coisa assim terrível. Eu só sei que a nossa sorte é que tinha 100 metros uma poça d'água, um laguinho parece, uma lagoa pequenininha, né? Olha, eu fiz aqueles 100 metros, acho que a 9 segundos e 98 centavos. Eu acho que eu bati o recorde desses atletas aí que correm os 100 metros rasos, né? Que eu me joguei dentro da lagoa e aí eu consegui me livrar das abelhas. Essa experiência foi o dia que eu decidi desistir de ser apicultor. Aí o que eu fiz? Eu tinha parceria com o Gentil, 50%, meio a meio. Aí eu falei, eu te vendo a minha parte do apiário, dos equipamentos, você paga 50% e você produz o mel e eu vendo. O nosso acordo foi esse, eu vendo e ele produz mel. E até hoje eu estou vendendo todo o mel e quem está levando as ferroadas é o Gentil. Quando eu comecei a vender mel, como eu pedi, né, para os amigos guardar o vidro de azeitona de palmito, a gente colocava o mel na sacola de nylon de feira, aquela sacola de feira antiga, né, que a minha mãe fazia feira, cabiam 16 vidros de mel. E eu pegava o ônibus e ia fazer as entregas, né, quando eu comecei desse jeito, né, de grão em grão, né, visitando um por um. Aí eu subi no ônibus e o ônibus passou numa lombada e quebrou uns 2 vidros de mel dentro da sacola. Eu só sei que eu estava sentado, a sacola estava debaixo do banco, só sei que quando o ônibus passou na lombada, eu escutei os vidros quebrando. Eu só vi o mel escorrendo assim, escorrendo e foi indo para o corredor e começou a escorrer para frente da porta. E as pessoas, quando eu saía, o que é isso? Grudando o pé, o chinelo saía do pé das pessoas e elas começaram a ficar irritadas. Mas que desgraça que tem aqui no ônibus, o que é isso? E começaram a reclamar, a xingar, né? Foi mel para tudo quanto é lado. Eu estava nem aí, fingi que estava dormindo. Encostei a cabeça no vidro lá, fiquei só com o olho aberto para saber a hora que ia chegar a hora de eu descer. A hora que chegou o meu ponto, eu estava lá dormindo. A hora que abriu a porta, pulei correndo. E aí eles viram que era eu, que estava com a sacola toda melecada, escorrendo mel. É ele, parece que iam me pegar, só sei que eu corri tanto, com sacola e tudo, porque eles estavam bravos, que tinham fazendo... Então isso eu achei muito engraçado também. E começou a vender muito, foi um sucesso assim muito grande. Aí a gente não tinha capacidade produtiva de mel. A gente foi comprar mel em Santa Catarina, porque a gente não conhecia tipos diferentes de florada, ainda que tem uma variedade. O Brasil é muito grande, o Brasil tem mais de 100 tipos diferentes de florada. Então a gente achou meio estranho o mel deles lá, mas a gente levou. Quando chegou aqui em São Paulo, a gente mandou analisar. E a análise acusou que o mel era adulterado. O mel era adulterado. Aí eu falei, ele me passou a perna. Aí vamos voltar lá. Aí colocamos o mel na Brasília, voltamos lá para Rio Grande do Sul. Chegando e falou, o senhor garantiu que o mel era puro e não é, está aqui a análise, ó. Mel quase 100% adulterado. Não porque ninguém nunca disse nada, porque isso não é verdade, porque não tem nunca aconteceu nada, não tem, mas tem a prova aqui, ó. A análise do seu mel deu adulterada. Não quero nem saber, não fui eu, não quero saber, e tirou o corpo fora. O senhor não vai pagar nada? Não. Então não, o senhor espera 15 minutos, que eu já me informei,
que aqui pertinho tem uma delegacia. Eu vou lá levar a análise junto com o Mel e vou explicar o caso para o delegado e vim visitar o seu Piara aqui para saber como é que estão as coisas aí, tá bom? Não, espera, vamos conversar. Ah, agora você quer conversar? Tá bom, então tá. Mas então a conversa é o seguinte, você vai pagar a minha despesa de viagem para ter vindo comprar o mel, a gasolina, os pedágios, a minha mão de obra para vir comprar mel e para voltar para devolver o mel. Só sei que deu mais que o dobro que o valor que eu tinha pago. E ele foi lá dentro e voltou com um bolo de dinheiro assim e pagou a gente. Quando começou a vender muito, as lojas também queriam comprar nosso produto. Lojas, mercado, mercadinho, mercearias e tudo mais. Só que a gente não tinha o registro dos produtos, não tinha nota fiscal, a gente não tinha constituído ainda a parte burocrática, né? Aberta a empresa. E aí a gente não conseguia vender para eles, porque não tinha nada documentado, né? E foi aí que teve a ideia de montar uma indústria que pudesse processar os produtos todos e que eu pudesse vender legalmente, com nota fiscal, produto rotulado, bonitinho, tudo de acordo com a lei, né? Então, para conseguir esse CIF, foram 20 anos. Esse prédio aqui, para conseguir legalizar tudo, fazer tudo que o governo exige, cumprir todos os requisitos, foram 20 anos para a gente construir esse prédio. Pra você ter uma ideia, esse prédio estava praticamente pronto, a fiscal veio aqui e aí o teto estava 15 centímetros mais baixo que a lei permite. Ela mandou derrubar tudo e fazer tudo de novo. Foram mais 5 anos. Tivemos que derrubar tudo e fazer tudo de novo, para baixar, para aumentar 15 centímetros a laje. E as colunas também, que tinham que reforçar as colunas, que não aguentavam o peso do outro andar que a gente teve que fazer. Então tivemos muitos desafios. Graças a Deus, já tem hoje 25 anos que a gente inaugurou esse prédio. Estamos comemorando 25 anos da indústria, Walks Green Indústria. A indústria, esses 25 anos, continuaram os mesmos desafios, né? Os registros para fazer de cada produto demoravam um ano e meio, e a gente foi registrando, foi tendo ideias de produtos diferenciados. Eu comecei a fazer vários tipos de embalagens diferenciadas, sachês, e mel com gelé real, mel com próprios, mel com pólen, e a gente começou também a vender próprios, aí tinha vários tipos de próprios. Só sei que a gente desenvolveu 50 produtos, nós fabricamos os 50 produtos. Todos os derivados dos produtos apícola, até gelé real pura a gente vende também. Então isso aí foi aos poucos, comprando equipamento, ampliando. A gente chegou a fazer 42 exportações num único dia. Que a gente exportava para a China, para a Ásia, Japão, Coreia, para os Estados Unidos. Eu tinha uma equipe de pessoas só para fazer a papelada, chegamos a ter 100 funcionários. Para mim foi uma alegria, foi uma profissão que eu nunca imaginei que Deus ia me dar essa alegria de trabalhar como empresário. Eu gosto muito do que eu faço e agradeço muito a Deus por isso, né? Aí quando eu abri a loja lá na Liberdade, lá na Alto da Boa Vista, na frente do metrô Alto da Boa Vista, na Fraternidade 102, muitas pessoas chegam lá, nossa, o Walks Green tem uma loja, nossa, que maravilha, quase todo dia. Nossa, não acredito que tem aqui a loja Walks Green. Aí eu falei, sim, e eu sou o dono. O quê? Você é o dono? Não, pede biografia, autógrafo, vou trazer meu pai para te conhecer, vai conversar com você aqui. Isso acontece direto, então é porque a marca ficou conhecida, ficou muito forte. Então, esses 45 anos de empresário que eu tenho, consagrou a marca Walks Green, de forma que eles valorizam muito quando vê a marca no supermercado. A gente chegou a vender para mais de 300 mercados, para o Carrefour durante 4 anos, para o Pão de Açúcar durante 4 anos também. A gente vendia um caminhão com 12 pallets de mel para o Pão de Açúcar. Nós tínhamos caminhão de 25 toneladas só para fazer a entrega dos méis nos mercados grandes, tipo Carrefour. Então a gente vendia cada pedido enorme de 12 pares para eles, né? Então, graças a Deus, eu tenho certeza que Deus me deu esse privilégio. Normalmente, eu não consigo me enxergar com qualificação para chegar no que a gente chegou. Eu acho que foi tudo conduzido por Deus, tintim por tintim, até o dia de hoje. E Deus tem plano para o futuro também. Eu não sei ainda, já estou com 65 anos, mas Deus tem plano para o futuro ainda. Olha, eu acho que o mais importante desses 25 anos
foi o estupim, quando iniciou tudo. Quando Deus operou um grande milagre através de uma aparente tragédia. Quando eu desci naquele aeroporto de Porto Trombetas, que eu não tinha um tostão no bolso, não tinha nem comida, e o segurança me fala que eu tinha que voltar, o mundo caiu para mim. Foi uma tragédia. O que eu vou fazer agora? Tem que pagar os estudos, pagar o semestre das faculdades minha, da minha esposa e tudo. E no fim, Deus deu a ideia, né, naquele momento, gentil, para a gente ir vender mel em Manaus. Então, às vezes acontece uma tragédia na tua vida, você não entende, naquele momento você não entende por que está acontecendo aquilo. Mas se você coloca a tua vida nas mãos de Deus e ora e pede para Ele te conduzir, muitas vezes você não vai receber a resposta que você quer, mas é porque Deus tem um plano melhor, entendeu? Deus tem um plano para você melhor do que aquilo que você estava querendo. Então, a gente não deve desanimar assim tão fácil. É difícil, a hora que você está sendo provado é difícil. Você perde o emprego, fica desempregado, acontecem muitas coisas, é difícil. Mas confie que Deus tem outros planos, você tem que confiar e entregar a sua vida nas mãos de Deus. Eu acho que essa é a mensagem melhor que eu tenho para dar para vocês.